Declaro aberta a presente sessão ordinária, pedindo que os vereadores tomem assento. As assessorias também possam se direcionar. Aberta a sessão, passa a palavra para o nosso segundo secretário, vereador Luciano Marinho, para a conferência do quórum. 25 vereadores presentes, presidente. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão. Vamos para o grande expediente. Como primeiro orador inscrito, o vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro gostaria de parabenizar a todos os vereadores, parabenizar Vossa Excelência, vereador Chico, pela condução à presidência dessa casa, desejando um excelente trabalho e condução dos trabalhos legislativos dessa legislatura. Cumprimentar aqui os vereadores na pessoa do ex-prefeito e agora vereador Rui Palmeira, que engrandece essa casa. E, senhor presidente, eu não posso deixar aqui também de agradecer a minha equipe, agradecer a minha família, aos meus pais, aos meus eleitores, os 10.274 que foram às urnas confiando em um trabalho que foi muito sólido, com muito suor, com muita dedicação, e tenho de hoje relembrar alguns desses momentos. Nós somos o primeiro vereador a visitar todas as unidades de saúde de nossa cidade. Nós definimos isso como meta, vereador Rui, como uma forma de aprofundar o conhecimento das dificuldades que a nossa população sente. E assim fizemos, visitando cada uma das unidades de saúde, seja ela UBS, USF, URS, UPAs, que tanto nós visitamos. E ali pudemos compreender as dificuldades do nosso povo. E diante dessas dificuldades saíram algumas iniciativas que nós aprovamos, que têm mudado a população. E aqui destaco a lei do pé diabético. Essa semana nós tivemos reunidos, na semana passada, na verdade, com o secretário Morinha, e em breve Maceió vai contar com a casa Fecha Ferida, junto lá da Uncisal, onde a prefeitura também vai estar participando. E graças a esse projeto de lei, os médicos e enfermeiros da nossa rede serão treinados, passarão por um processo de especialização junto à Uncisal e poderão atender e dar velocidade ao tratamento das pessoas com pé diabético. Alagoas hoje é o estado que mais amputa, e essa realidade nós vamos transformar, reduzindo em 50% nos próximos 5 anos. E aqui destaco, obviamente, um grande amigo que participou comigo da construção desse projeto, que é o Dr. Guilherme Pita, um dos melhores cirurgiões vasculares de nosso estado. No campo da educação, visitamos mais de 50 escolas, sempre com o objetivo de proteger as crianças, e com isso nós fizemos inúmeras iniciativas legislativas. E aqui faço menção àquela que proíbe qualquer manifestação cultural ou pedagógica que tente sexualizar as nossas crianças. Aprovamos voucher educacional, aprovamos a possibilidade do município ceder a merenda mesmo no período de férias, e fomos um grande defensor do pagamento dos precatórios, para quem não lembra, inclusive com uma contagem dia a dia do tempo que faltava para se pagar, ou do tempo que transcorria para se pagar os precatórios. Na assistência social, fiscalizamos todos os abrigos infantis, mudando a realidade de todos eles em parceria com a prefeitura. E fizemos um trabalho muito sólido com a população de rua, baseada, sobretudo, no respeito e na assistência.
Tenho a honra de ser o vereador que mais direcionou emendas para a população de rua, através da Casa de Fraternidade Rankines, com mais de R$1.200.000 direcionados para a alimentação dessa população, a qual tem um grande objetivo nesse momento, que tem sido dialogado com o setor produtivo e também com a prefeitura, que é a qualificação profissional daqueles que hoje já têm condições de passar por esse processo e ganhar de volta a sua autonomia. Como presidente da comissão da Braskem, sou autor da lei que impede a exploração comercial de toda aquela região, de toda aquela área do mapa. Hoje, o município é proibido de emitir qualquer certidão, alvará ou licença edilícia para a exploração comercial, até que se discuta nessa casa o plano diretor. E aqui já peço a vossas excelências que assim que esse plano chegar, nós conservemos essa decisão que essa casa tomou na legislatura anterior, fazendo com que essa área passe os próximos 10 anos, pelo menos, com a proibição de exploração comercial, fazendo justiça desta forma a todos aqueles que foram atingidos. Uma marca do meu mandato foi o livre mercado, seja através da parceria com o trade turístico, inclusive direcionando emendas para a qualificação profissional de jovens para serem inseridos no setor de bares e restaurantes. Assim como temos um grande desafio ainda, que é o Projeto Jaraguá, e essa semana teremos novidade a respeito dele para o setor produtivo. Aos meus amigos Ubers, também preciso aqui fazer o meu reconhecimento e meu agradecimento. Durante o meu mandato, nós aprovamos aqui 4 ou 5 legislações que facilitam o trabalho destes profissionais, mais de 10 mil em nosso estado, em nossa cidade, desculpa. E essa semana também traremos novas novidades a respeito deles, de pleitos anteriores, antigos, e que nós estamos conseguindo avançar. Aos meus amigos ambulantes, a qual direcionei uma anistia da cobrança das taxas da prefeitura durante o processo da pandemia. Essa anistia agora também será revertida na devolução do recurso daqueles que pagaram durante o período da pandemia. Também será anunciado em breve essa vitória para todos eles. Na cultura, lei dos 50% dos artistas e também a lei dos artistas de rua, prezando aí pela liberdade de se empreender. No combate às drogas, com emendas para as instituições, com cartazes nas escolas, especialmente com multa para o maconheiro. E na pauta moral, na defesa da fé, no combate à cristofobia, na defesa da vida, defesa da liberdade, pautas que nos guiam todos os dias e que são o norte do nosso mandato e daqueles 10.274 que confiaram o voto em minha pessoa. Eu não fui eleito por ser o Leonardo, mas fui eleito por ter a representatividade daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo. Respeito o direito daqueles que pensam diferente. Eles têm o direito de estarem errados. Mas enquanto aqui nós defenderemos aquilo que nós aprendemos na nossa igreja, que nós aprendemos na nossa família, a moralidade, o bom costume, a proteção da criança, o direito à vida, o direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade de expressão. Essas serão as pautas que defenderei com afinco e com o mesmo vigor com o qual fiz no primeiro mandato. E aqui agradeço aos nobres colegas, porque todas essas vitórias que foram feitas só foram possíveis porque essa casa debateu, se debruçou, confiou e aprovou as minhas matérias. Então, muito obrigado a todos vocês. E para completar, o Brasil é dos brasileiros, mas a corrupção do Petrolão é do PT. Muito obrigado. Palavra a vereadora, próxima oradora, a vereadora Teca Nelma. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras.
Primeiro, eu não falei na sessão anterior, porque o meu discurso é extenso e aí teria 13 minutos e ia cortar no meio, eu achei melhor aguardar para fazer uso da palavra nesse momento. Então, antes de trazer o meu discurso, eu gostaria de cumprimentar oficialmente todos os novos vereadores eleitos. Eu fico muito feliz de ver uma casa tão diversa quanto essa, com diversos anseios e necessidades distintas. Em nome de todos os vereadores, gostaria de cumprimentar o Rui, que traz uma experiência, uma bagagem muito grande para a Câmara. E eu já fico feliz de iniciarmos com um pontapé muito importante, trazendo um contraponto aqui e a historicidade da nossa cidade. Fico muito feliz, Rui, da sua presença aqui conosco, representando os nossos vereadores. Cumprimentar especialmente a mesa diretora, no nome da vereadora Silvânia Barbosa, a quem eu tenho um carinho e apreço muito grande. Nós somos parceiras e amigas, que me ensinou, ela e o vereador Chico me ensinaram bastante aqui. Cresci durante esses 4 anos dentro da casa. Também cumprimentar a galera da imprensa, hoje está cheio aqui, várias pessoas fazendo entrevista, frequentem mais a casa, estejam aqui mais presentes. A gente fica muito feliz em compartilhar e expandir o mandato da Câmara de Vereadores para todos vocês. Cumprimentar os novos servidores que estão aqui na casa. Eu fico muito feliz também de conhecer pessoas novas. Eu sou uma vereadora bem atuante, que está sempre presente aqui na casa. Eu vou conhecendo cada um de vocês e a gente vai trocando os nomes. Cumprimentar as esposas e esposos, companheiros dos nossos vereadores, alguns que estão presentes aqui. Fico muito feliz também de conhecê-los pessoalmente, alguns, outros que eu só via na internet, então fico muito feliz também. Cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho certeza que essa sessão solene, a primeira sessão solene e agora a sessão ordinária está sendo transmitida. E eu gostaria de iniciar aqui contando um pouco de história. Ainda me lembro bem quando eu subi nessa tribuna para dar início no meu primeiro mandato, Chico. As pernas tremiam, a voz gaguejava, mas eu tinha apenas 21 anos. E assumi uma grande responsabilidade de honrar 4.578 votos que eu recebi. E demonstrar que uma jovem mulher pode contribuir para a construção de uma cidade do bem. Passados 4 anos, quase 10 mil maceoenses duplicaram a minha votação, reconhecendo o meu compromisso com aqueles que mais precisam. Por isso, eu quero repetir para os quase 1 milhão de habitantes dessa capital: muito e muito obrigada pelos votos que me tornaram a mulher mais votada de Maceió e do estado de Alagoas na eleição do ano passado. Eu tenho muita coragem não me falta e eu não vou decepcionar vocês. Eu cumpri o meu primeiro mandato num momento bem pesado, de conflitos ideológicos, diversas intolerâncias e ameaça, inclusive, de golpe de Estado, a quem hoje a gente torna o ex-presidente inelegível, que estenderam um manto de intolerância em todo o país. Mas nem por isso eu deixei de ouvir a organização da sociedade civil, sempre estimulando a participação popular. Também procurei exercer o diálogo nesta casa com todos os vereadores e vereadoras que defendiam e defendem a democracia e respeitavam a pluralidade. Assim, nada que eu fiz foi sozinha. Por exemplo, aprovamos a lei de cotas raciais numa articulação com diversas entidades da sociedade civil, que lutam e garantem a igualdade racial. Juntos construímos uma importante lei que garante maior diversidade racial nos serviços públicos. Aprovamos a lei que proíbe a utilização de fogos de artifício com estampido, que também foi uma articulação com diversas entidades, pessoas do espectro autista, entidades de defesa do direito dos idosos e de combate à violência contra os animais. Nesse mesmo sentido, aprovamos a ampliação de validade do laudo médico para o espectro autista, facilitando a vida de milhares de famílias atípicas. Enfrentando preconceitos, aprovamos a lei que garante dignidade menstrual a mulheres de baixa renda. Após ouvir mulheres marisqueiras e outras que não tinham acesso a esse item básico de higiene. Apresentamos mais de 180 projetos de lei e aprovamos mais de 60. Demoraria aqui uma sessão inteira para falar de todos, mas nosso propósito não é voltar a atenção ao passado, mas deixar claro que existem problemas graves em Maceió, que merecem todo o nosso empenho. Se não pudermos resolver todo o problema, pelo menos devemos reduzir o sofrimento de milhares de pessoas, principalmente nas periferias da cidade. Para isso, eu pretendo ouvir ainda mais a população. Fiz isso ao compor a assessoria do meu gabinete com os jovens, através de chamamento público. Também usei recursos de minhas emendas parlamentares para apoiar
grupos e projetos selecionados democraticamente, aberto à participação das associações civis. Chegamos a realizar mais de 30 audiências públicas, o que pretendemos aprofundar ainda mais, e essa é a principal realização da democracia participativa. Foi através de audiências públicas que denunciamos a falta de investimento para o setor cultural, o que humilhava os artistas locais, menosprezados diante de cachês milionários, indiferentes às necessidades sociais pagos pela Prefeitura de Maceió, a quem não tem esse compromisso com nossa terra. Foi na audiência pública que também fortalecemos a luta para impedir a destruição do corredor Vera Arruda, junto aos moradores da Jatiuca. Também trouxemos aqui os pescadores e marisqueiras para debater os meios de sustento alternativos, em virtude da poluição da lagoa. E foi nesse plenário, na audiência pública, que denunciamos as medidas arbitrárias da Prefeitura, que retirou mais de 40 famílias dos seus imóveis no bairro do Antares. Denunciamos ainda o abandono das populações que vivem nos bairros afastados pelos crimes praticados pela empresa Braskem, que ainda agridem as famílias do Flechais, Bom Parto e adjacência. E ainda sinto muito orgulho que, através do nosso mandato participativo, dá sentido o que nós chamamos de Casa do Povo, quando se referem à Câmara Municipal. Se é a Casa do Povo, que todos possam estar aqui, ocupando esse espaço, como determina a Constituição Cidadã de 88 e nossa lei orgânica. É ainda a nossa Constituição que estimula a participação de cada vereador e vereadora, que vai além das fronteiras administrativas de Maceió. Isso porque decisões tomadas na esfera estadual, federal e até internacional podem impactar a nossa vida. E foi pensando assim que nós não nos calamos em frente às agressões contra o Movimento Sem Terra. Colocamos em minha bancada os alimentos que eles produzem em vários municípios e o bem que fazem em Maceió. Da mesma forma, protestaremos sempre contra a violência e o feminicídio que agridem as mulheres. Nosso mandato buscará respostas a todos os ataques a todos os segmentos sociais, seja contra o racismo, a discriminação aos movimentos negros, como também a comunidade LGBTQIAP+, ou as pessoas com deficiência. Estaremos sempre alerta para exigir a segurança, como direito de todos os maceioenses, mas certas de que não se trata apenas de violência, mas de um conjunto de políticas, principalmente a de populações excluídas. Nesse sentido, temos que melhorar muito na educação básica de Maceió, que hoje, infelizmente, é a pior entre as capitais e uma das mais carentes do estado de Alagoas. Cerca de 30 mil crianças precisam de creche para o seu correto desenvolvimento e não encontram vagas. É um problema para gigantes que nós vamos enfrentar. Não podemos esquecer também que 1/3 da população de Maceió não tem abastecimento de água e metade não dispõe da coleta de esgoto adequada. Estamos ainda longe de universalizar a atenção básica à saúde, rede municipal de UBS e equipes de estratégia da saúde da família ainda são precárias e não alcançam todas as regiões periféricas, onde está a população que mais precisa. A desigualdade é igualmente brutal. A renda per capita da nossa cidade é de apenas R$ 1.200. Mas se verificarmos a renda per capita da metade mais pobre da população, ela não chega a R$ 500. Não podemos nunca esquecer os crimes da empresa multinacional Braskem e seus acordos nebulosos. Tentamos, junto com mais 6 colegas, criar uma comissão especial de inquérito para esclarecer todo esse processo, que destruiu grande parte da nossa cidade. Infelizmente, as forças do atraso impediram a Câmara de exercer o seu papel constitucional. Mas eles saberão que ainda estamos aqui, cumprindo nossa parte, e agora com mais força ainda. Seja lutando por um transporte que respeite a dignidade dos trabalhadores e estudantes, que vivem se apertando em ônibus superlotados e com rotas mal planejadas, ou debatendo e cobrando o novo plano diretor para Maceió, que há 20 anos não é atualizado, e para que a cidade seja minimamente organizada, para dar conforto e acessibilidade a todos, pensando também nos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Os derrotistas dirão que isso será impossível, mas se compararmos a situação da política no início do meu primeiro mandato com os dias atuais, fica claro que nós temos condições mais favoráveis para
Para concluir, vereadora. Vereadora, ainda não li o requerimento, mas pode ficar tranquila, Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Oi, agora foi. Fica claro que nós temos condições mais favoráveis para melhorar Maceió. Isso porque as agressões ideológicas em chamas de fake news que envenenam essas relações sociais perderam força. E diversos analistas políticos, Chico, ressaltam até que o prefeito desta capital já mostra indícios de se afastar dessa intolerância e desenvolver práticas republicanas de diálogo construtivo com o presidente da República, principalmente visando o bem-estar de todos. Isso só é possível porque temos um governo federal, presidido pelo trabalhador Lula, que desenvolve políticas de humanização e respeito aos direitos humanos, sem discriminação. Lula sabe praticar o diálogo como nenhum outro. E, com isso, os salários voltaram a crescer. O Brasil saiu do mapa da fome. Por tudo isso, nós estaremos aqui para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e também exercitar o diálogo, sempre defendendo a inclusão social de todos e todas, estendendo a mão para quem defende as políticas afirmativas. Sim, nós ainda estamos aqui e vamos continuar nos próximos anos. A população de Maceió pode contar sempre comigo, com coragem e firmeza na construção da cidade que sonhamos e que abrace todos e todas, sem nenhuma discriminação. Muito obrigada, Maceió. Muito bem, vereadora Teca, convidamos agora para fazer uso da palavra o vereador Alain Pierre, último orador inscrito na manhã de hoje. Manhã, tarde de hoje. Senhoras e senhores vereadores, eu volto à tribuna desta casa somente para agradecer. Eu quero agradecer a bancada do MDB, né, na Câmara de Vereadores, que escolheu o meu nome para exercer o papel de liderança. O MDB, que é a segunda maior bancada dessa casa, e contar com o voto unânime de um ex-presidente da casa por 3 vezes, como o vereador Kelman, com um vereador experiente como Zé Márcio, e a nossa doutora Fátima, que conhece bem o Legislativo Municipal e está nessa casa há quase 2 décadas, para mim não é só uma gratificante, uma honra, mas é de tamanha responsabilidade ser confiado para ser o líder do MDB, este partido tão importante para o nosso país, o maior partido em Alagoas, em número de prefeitos, em número de deputados estaduais, com representação na Câmara Federal, no Senado, em todas as câmaras de vereadores, nos 102 municípios e também não diferente aqui na capital. Então, quero agradecer aos meus colegas vereadores da bancada do MDB, a qual me indicou líder. Prometo honrar esse colegiado do MDB, fazer valer o papel de liderança a todos que foram indicados e serão líderes do seu partido, para juntos a gente trabalhar a pauta do Legislativo e os 27 vereadores. Então, a minha fala nesse momento é tão somente de agradecimento, informar o presidente Chico Holanda Filho, a qual já protocolei a indicação, e dizer que, como líder do MDB, contem comigo, os demais líderes, a mesa diretora e todos os vereadores, para a gente fazer um bom trabalho no parlamento, dentro do colegiado e, sobretudo, nas comissões. Obrigado a todos e uma boa tarde. Vereador Alain, Vossa Excelência me lembra, e aí eu peço aos vereadores que façam as indicações de seus partidos para que amanhã a gente possa fazer a leitura da indicação das lideranças dos partidos e, desta forma, a gente possa dar o tempo de liderança para os partidos e fazer a reunião com nossos líderes. Não havendo mais oradores inscritos de um grande expediente, passamos para o prolongamento do expediente com a palavra ao vereador Luciano Marinho. Leitura do prolongamento do expediente da primeira sessão ordinária de 2025. Projeto de lei 12.30.013/2025, de autoria da vereadora Teca Nelma, que considera de utilidade pública
Associação Cultural Joana Gajuru. Projeto de Decreto Legislativo 123.0002/2025, de autoria do vereador Tiago Prado, concede o título de cidadão honorário da cidade de Maceió ao delegado aposentado da Polícia Civil do Estado de Alagoas, senhor Eduardo Moraes Maia. Projeto de Decreto Legislativo 12.80.001/2025, de autoria do vereador Tiago Prado, que concede a comenda policial civil Anderson de Lima Silva à senhora Vanessa de Araújo Queiroz. Projeto de Decreto Legislativo 12.90.024/2025, de autoria da vereadora Teca Nelma, concede a comenda à deputada Selma Bandeira à senhora Elza Rocha de Miranda. Projeto de Resolução 11.70.009/2025, de autoria do vereador Tiago Prado, altera o nome e as competências da Comissão de Acompanhamento de Políticas Públicas de Prevenção de Violência contra Jovens e da outras providências. Projeto de Resolução 13.10.034/2025, de autoria da vereadora Teca Nelma, que altera o parágrafo 1º do artigo 138 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maceió. Lido o prolongamento do expediente, presidente. Lido o prolongamento do expediente, passamos para a ordem do dia, com a palavra o vereador Luciano Marinho para a conferência de quórum. 25 vereadores presentes, presidente. Havendo quórum, passamos para a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, na última sessão da legislatura anterior, existia um projeto que estava em regime de urgência, tramitando, e em deferência por ser a última sessão, eu não solicitei que fosse pautado, mas que ainda continua em regime de urgência para essa legislatura. Então, queria que Vossa Excelência, por favor, pautasse. Seria o projeto 0405-0001, que é discutido nessa casa desde o dia 5 de abril de 2024, cujos prazos na CCJ foram expirados totalmente, passando acho que mais de 6 meses na comissão. Vereador Leonardo, Vossa Excelência encaminhe para a mesa o projeto e vamos pautá-lo no dia de amanhã. Por favor, vereador Luciano Marinho. Leitura da ordem do dia da primeira sessão ordinária de 2025. Indicações de autoria do vereador Brivaldo Marques, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, em discussão única, presidente. Indicação única, em discussão única, a indicação do vereador Brivaldo Marques. Não vendo quem queira discutir, coloco em votação aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicações de autoria do vereador Cal Moreira, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, em discussão única, presidente. Discussão em bloco, as indicações do vereador Cal Moreira em discussão. Não vendo quem queira discutir, encerra a discussão e coloco em votação aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura em bloco das indicações do vereador David Emprego, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, em discussão única. Em discussão, indicações do vereador David do Emprego. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Eduardo Canuto, que requer solicitação de audiência pública com o tema Crianças com transtorno de espectro autista e os desafios para assegurar sua inclusão no ambiente escolar e a manutenção do rendimento educacional de todos, em discussão única, presidente. Em discussão, solicitação feita pelo nobre vereador Eduardo Canuto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação do vereador Jonatas Almena, que trata de melhoria para a cidade do Maceió, em discussão única. Discussão em bloco, as indicações do vereador Jonathan Almena em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Leitura em bloco das indicações de autoria do vereador Kelman Vieira, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, todas em discussão única, presidente. Em discussão, indicações do vereador Kelman Vieira. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Leitura em bloco das indicações de autoria do vereador Leonardo Dias, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, em discussão única. Em discussão, indicações do vereador Leonardo Dias. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Leitura em bloco das indicações de autoria do vereador Luciano Marinho, em discussão única. Em discussão, indicações do nobre vereador Luciano Marinho. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Leitura em bloco das indicações de autoria do vereador Marcelo Palmeira, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, todas em discussão única, presidente. Em discussão única, as indicações do vereador Marcelo Palmeira. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicações das indicações de autoria do vereador Ciderlane Mendonça, com destaque a que solicita estudo para alteração do trânsito no bairro Benedito Bentes, em discussão única, presidente. Em discussão, as indicações do vereador Ciderlane Mendonça, com destaque a esta que pede estudo para a mudança do trânsito do Benedito Bentes. Em discussão, para discutir o autor, vereador Ciderlane Mendonça. Obrigado, presidente. Apenas como forma de esclarecimento à população do Benedito Bentes, que a nossa preocupação, presidente Chico, é os veículos que vêm da Rota do Mar em direção ao Benedito Bentes. A gente tem um contorno de quadra que, na época, já havia sido uma sugestão minha, e agora a gente está pedindo a alteração para que ele passe pela Rua dos Mormos com os veículos leves e os veículos pesados continuem pelo antigo, reduzindo o fluxo no contorno atual. Já levamos o presidente do DMTT, delegado André, para verificar de perto, junto com o Glauco, junto com toda a equipe técnica, para viabilizar, e acredito que provavelmente até amanhã, no mais tardar sexta-feira, já está sendo colocado em prática. Então, fico feliz em mais uma vez trazer a esta casa essas discussões, mas diante desses pedidos que nós fazemos aqui, é justamente para tentar mudar e alterar e, sobretudo, melhorar a vida do maceioense. E aí a população do Benedito Bentes passe a entender que o vereador Ciderlane Mendonça está atento às demandas do bairro, e a gente vai sempre buscar as situações que sejam favoráveis a essa população. Lembrando que, primeiro, é um estudo técnico, vai apenas viabilizar esse contorno de quadra, e depois, se der certo, continua. Caso contrário, a gente volta ao modelo anterior, mas a gente vai fazer esse teste imediato para alteração do trânsito lá no Benedito Bentes. Obrigado, presidente. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados as indicações do vereador Ciderlane Mendonça. Indicações de autoria do vereador Thales Diniz, que trata de melhorias para diversos bairros da cidade de Maceió, lidas em bloco as indicações, todas em discussão única, presidente. Em discussão única, as indicações de autoria do vereador Thales Diniz. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Leitura em bloco das indicações da vereadora Teca Nelma, que trata de melhorias para a cidade de Maceió, em discussão única. Em discussão única, as indicações da vereadora Teca Nelma. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Requerimento de autoria da vereadora Teca Nelma, que requer audiência pública para discutir como garantir dignidade para o trabalhador de entregadores e entregadoras de aplicativos de Maceió, em discussão única, presidente. Em discussão única, solicitação de audiência pública da vereadora Teca Nelma. Para discutir, vereadora Teca. Oi. Presidente, essa pauta veio através de algumas trabalhadoras de aplicativo que entraram em contato comigo especialmente sobre a questão de pontos de apoio e alguns locais que eles utilizam como ponto de apoio e que não estão mais sendo autorizados a ficar nesse local. Geralmente na região, na hora do almoço, a gente vai ver diversos entregadores de aplicativo, tanto de moto quanto de bicicleta, encostados no sol, sem internet, sem poder carregar o celular, sem poder ter um local de descanso. E aí, essa iniciativa veio através de algumas trabalhadoras que entraram em contato comigo sobre um aspecto que fica lá na região da Vera Arruda,
Mas, pensando que toda a cidade também sofre com isso, a gente pensou em fazer essa audiência pública. Só que eu vi que o vereador David Empregos também protocolou uma audiência semelhante. E o vereador Brivaldo fez algumas indicações também nesse mesmo sentido, não nessa legislatura, mas no finalzinho da passada. E aí eu sugiro que nós três entramos em consenso para fazer em conjunto a audiência, nós três, para não ter 2, 3 audiências sobre exatamente o mesmo tema. Mas eu fico muito feliz, eu só estou aqui para corroborar. Esse foi um pedido que veio até mim, eu estou replicando aqui esse pedido no plenário e que a gente possa unir forças nesse sentido. É isso, presidente. Obrigada. Continue a discussão. Vereador David. Para discutir também, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Para discutir, vereador David do Emprego. A solicitação, no caso, inclusive, da audiência pública, ela já foi aprovada. Então, assim, vou seguir, né, esperando que seja realizada essa audiência e convidar os colegas para comparecer a essa audiência. Mas Vossa Excelência concorda em realizar essa audiência em conjunto com a vereadora Teca? Eu fui procurado dessa mesma forma, né, por pessoas também que realizam esse trabalho, então vou seguir e vou fazer o convite para que eles possam comparecer. Mas já que já houve a aprovação, vou seguir solo, né? Ok. Para discutir, vereador Leonardo Dias. Só parabenizar os colegas, senhor presidente. Essa questão de ponto de apoio é uma demanda muito antiga da categoria, não somente dos entregadores de aplicativo, mas também dos motoristas de aplicativo. Eu, pessoalmente, venho discutindo isso com o IPLAN já há algum tempo. Inclusive, o Antônio está para apresentar uma solução para a implantação desses pontos de apoio em alguns locais aqui em Alagoas. Né? Eu acho que próxima semana ele deve estar me apresentando isso. Assim que eu tiver informação, também passo para Vossas Excelências, mas o município está empenhado em resolver isso, em dar essa alternativa. E, de toda forma, ainda que o município não o faça, eu direcionei uma emenda para a Associação dos Motoristas de Aplicativo no sentido de prover esse ponto de apoio. Então, a Associação dos Motoristas de Aplicativo receberá um recurso também para ajudá-los nesse sentido. Então, acho que é muito válida a audiência, né? É importante que ela aconteça, para que a gente possa fortalecer essa solicitação junto ao Executivo, mostrando a urgência em dar dignidade a essas pessoas. Inclusive, parabenizo a vereadora Teca Nelma, que, diferente do governo federal, que tem algumas medidas legislativas que prejudicam sobremaneira as atividades, né, inviabilizando, inclusive, as atividades de motoristas por aplicativo, tem se preocupado com esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Para fazer o esclarecimento... Para discutir, vereadora Teca Nelma. Não tem problema nenhum, cada um faz sua audiência pública, mas nesse sentido a audiência do vereador não foi nem lida no nosso plenário, nem muito menos aprovado. O que foi aprovado foram as indicações. Então o requerimento não foi lido ainda. Foi lida as indicações. O requerimento dele foi lido. Então ele mudou a ordem, desculpa, eu peço desculpas então, mas cada um faz suas audiências então sobre o mesmo tema. Eu só sugeri para tentar facilitar para o cidadão, mas sem problema nenhum. Só questão de ordem, senhor presidente. Continue a discussão. Só uma questão de ordem. Justamente, eu estava observando que a ordem do dia modificou a forma de se colocar no documento. E justamente a vereadora se confundiu por conta disso. Antigamente, todas as indicações viriam primeiro, depois os requerimentos, moções e projetos de lei. Esse requerimento em específico serviu a ordem alfabética do vereador e foi votada antes de outras indicações de outros vereadores. Então, como forma de não haver mais esse equívoco, de repente, acho que seria aconselhável de que a superintendência enviasse a ordem no dia, separando primeiro a votação das indicações e depois os requerimentos, moções e projetos, justamente para não ter esse problema de atenção. Presidente, pela ordem. Continue em discussão com a palavra vereador Ciderlano Mendonça. A minha sugestão, presidente, até como questão de filtro, quando houver alguma discussão referente a alguma audiência pública, que os temas sejam coincidentes, que Vossa Excelência, junto com toda a equipe técnica, pudesse avaliar quem foi o vereador que entrou primeiro com o protocolo, para que haja um entendimento. É ruim para nós, vereadores, e até mesmo para a sociedade maceiense, ter que discutir o mesmo tema 2 ou 3 vezes, por apenas não haver esse entendimento entre nós. Então, a minha sugestão, enquanto membro da mesa, vereador também, é para que Vossa Excelência verifique quem foi o vereador que protocolou primeiro
e que seja o vereador que protocolou primeiro, o propositor e o presidente da sessão que vai ser conduzido àquela audiência pública. E os demais sejam até colaboradores na realização dessa sessão, entendeu? Mas fica aqui a minha sugestão a título de contribuir com a demanda dos vereadores. Continue a discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Jonathan Almeida. Pela ordem, presidente, eu queria aqui parabenizar pela iniciativa do David, da Teca Nelma, porque é uma categoria que hoje ela necessita muito do apoio do poder público. É uma categoria que hoje ela vem pedindo ao legislativo ajuda e é uma iniciativa que vai favorecer essa classe trabalhadora que tanto vem sacrificando as suas vidas dia a dia. E aí pode dizer que o vereador Jonathan Almeida também está solidário e quero participar dessa audiência pública. Tá bom? Obrigado, presidente. Continue a discussão. Para discutir, vereadora Silvânia Barbosa. Para discutir esse requerimento, eu estava conversando agora aqui com o presidente, foi aprovado nessa casa um projeto de minha autoria, que fique bem claro, quem é responsável para dar esse apoio são as empresas, não é o município de Maceió. As empresas, ela recebem a contribuição dela por isso, a prefeitura recebe nada. Então, tem um projeto que já foi aprovado aqui, né, nessa casa de minha autoria, justamente nesse tema, deixa eu ler aqui, obriga as operadoras de aplicativos de entrega com atividades em Maceió a manter base de apoio no município, visando o mínimo de comodidade aos entregadores. Então, esse projeto já é lei aqui, né? Só precisa que a gente fiscalize isso aí, porque se cada empresa dessa que se cria um aplicativo, a responsabilidade for para a prefeitura, quer dizer, a empresa recebe, a empresa tem essa responsabilidade e ela só pensa no lucro. Em dar esse apoio, em dar essa sustentabilidade a eles é zero. Então, a gente tem que começar, David, a cobrar isso dessas empresas. Explora o serviço e não dá condição a quem oferece esse serviço, que são esses meninos que arriscam suas vidas sem nenhum local de acomodação, se arriscando num trânsito, porque quanto mais rápido eles fizerem essa entrega, para que eles peguem mais clientes, enfim. Eu acho que é um assunto que é importante essa audiência aqui na casa, e que justamente o que a vereadora Teca quis dizer é o seguinte, aprovou aqui, já vê lá com a superintendência na agenda onde tem uma data disponível para que possa fazer, e ela só quis o que aqui unir, porque muitas vezes acontece da gente ter 3, 4 marcações de audiência com o mesmo assunto e sendo o mesmo assunto. Então, se cada um for, não estou tirando o direito do vereador, mas que a gente entre assim, num consenso, aqui é uma casa aqui de legislativo para a população mesmo, e que fique claro, a audiência está sendo feita por um pedido do vereador tal, vereador tal, vereador tal, um dos 3, ou 4 que estão se reunidos aqui, para que seja acontecido o pedido, as reivindicações. Mas só quero dizer para vocês que já é lei, né, quer dizer, já foi apresentado aqui nessa casa, esse projeto ainda está em comissão, mas já foi aprovado aqui, já foi feito o parecer, já foi publicado, inclusive, o parecer, David. Mas seria bom, de qualquer forma, ter essa audiência, vereador Teca, vereador Léo, vereador David, e a gente possa realmente acender aqui, para a gente cobrar a responsabilidade das empresas, que elas, de praxe, elas não darem essa condição a essas pessoas que fazem esse tipo de serviço. Então, a gente tem que realmente cobrar, fiscalizar isso aí, porque é muito injusto a forma de que eles trabalham. Não ter direito a ter nenhuma sombra, um pé de pau para que eles possam se deslocar para tirar 5, 10 minutos de descanso. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Para discutir, vereador Tiago Prado. Presidente, quero ratificar aqui a importância do tema e ressaltando também, como a vice-presidente, vereadora Silvânia Barbosa, salientou, a importância de que nessa audiência pública, que desde já defendo que seja plural, com a participação dos nobres colegas vereadores que também manifestaram interesse em discutir e trabalhar para a solução do tema, a gente possa convidar representantes das principais empresas, haja vista que sobremaneira, é necessário que eles venham a contribuir com a instalação
para que melhor acomode os seus profissionais, né? A gente tem exemplo de outras cidades, que tanto iFood como Uber tem um chamado iFood Hub, em que há uma estrutura adequada para que os profissionais possam ali se estabelecer, carregar seu celular, ter uma sombra, ter uma água, algo muito contrário às condições desumanas que a gente vê nas ruas, em que os trabalhadores ficam ali expostos ao sol e à chuva sem nenhuma estrutura adequada. Então isso é um cuidado que esta casa tem que ter, não apenas um ou outro. Acho que assim é um debate que nós temos que evoluir. Afinal de contas, é uma forma de trabalho nova que se avolumou de 2019 para cá, né, com o advento da pandemia. Hoje todos nós, do pobre ao rico, temos uma relação com algum trabalhador por aplicativo, seja por transportes, seja por entrega de alimento. Então, dessa forma, eu ratifico aqui o interesse para que os nobres colegas vereadores possam também estar presentes na audiência pública e também saliento a necessidade de convocar e convidar representantes das empresas envolvidas. Continua a discussão. Para discutir, vereador David do Emprego. Pela ordem, presidente. Eu entendo essa questão que foi levantada pela vereadora Silvana Barbosa com relação a essa obrigatoriedade, digamos assim, das empresas, só que a audiência pública é justamente para que a gente venha discutir isso, né? Lá em Sorocaba, eu tive pessoalmente, a própria prefeitura, ela conseguiu, através de parceria público-privado, não com uma empresa necessariamente da área, mas com outras que tinham interesse também, fazer um ponto de apoio. Lá em Brasília, atrás do shopping Guatemi, eu visitei também pessoalmente, tem um outro ponto de apoio que é executado de uma forma mais simples, né, através de, com concreto, com disponibilidade de Wi-Fi, não tem disponibilidade de banheiro lá, mas é um local que eles podem estar utilizando para fazer as refeições, para se abrigar do sol, da chuva. Então, a audiência é justamente para isso. Se as empresas, de repente, não cumprirem isso, o trabalhador que está todos os dias aí fazendo o seu papel, que é tão importante, né, para a nossa sociedade, eles vão ficar até quando esperando? Então, de repente, se a gente conseguir, né, já tive uma reunião, inclusive, com o diretor-presidente André, lá na própria DMTT, se a gente conseguir com que o município ele abrace esses trabalhadores, né, da mesma forma que eles cumprem tão bem o seu papel, toda a sociedade vai ganhar. Né? Eu tive lá no Benedito Bentes e a própria plataforma ela disponibiliza para os estabelecimentos colocarem um raio, né, de localização para que, se eles estiverem ali próximo do estabelecimento, eles não recebam os pedidos. Então, o que é que acontece? Se eles não recebem um pedido, não pode ficar ali próximos aos shoppings, eles vão para uma área justamente imprópria, que não tem estrutura, igual a vereadora Teca falou, às vezes ficam no chão, largados. Então a prefeitura poderia, tem disponibilidade de fazer isso, de estar ajudando esses trabalhadores. Então essa audiência é fundamental, convido todos que puderem estar presentes e contribuindo, porque no final das contas toda a sociedade ganha. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Para discutir pela última vez, vereador Leonardo Dias. A vereadora Silvânia aprovou esse importante projeto, mas há algumas dificuldades, vereadoras, quanto à implantação dela no seguinte sentido: a gente obriga a empresa a colocar o ponto de apoio, mas não necessariamente esse ponto de apoio vai estar bem localizado. Ou seja, os motoristas, os entregadores precisam estar próximo da área de restaurante. Não adianta nada, por exemplo, a plataforma chegar e alugar um prédio num lugar onde eles vão levar muito mais tempo para entregar. E a prefeitura ela tem disponibilidade de local, seja numa praça, seja em terrenos mesmo, que hoje podem ser utilizados para esse fim. Então, acho que a discussão envolvendo o município ela é essencial. Porque se a gente pensar, por exemplo, hoje na Amélia Rosa, que é um grande detentor de gastronomia,
não faz sentido a gente ter um ponto de apoio que seja distante de lá. Então, a gente precisaria de alguma coisa ali próximo ao corredor Vera Arruda. E, nesse sentido, a gente tem discutido isso junto com o IPLAN. Já existe, inclusive, um modelo sendo discutido do ponto de apoio, como vai ser, né, e está definido o local e a forma de financiamento disso, como vai ser instalado e quem vai manter também, é um outro desafio. Né? Então, existem alguns pontos que estão sendo discutidos. Acho importante a audiência, parabenizo o vereador David Empregos por essa iniciativa. Acho que a Prefeitura tem que vir aqui e botar todo mundo a par do que a gente vem trabalhando e sendo discutido. Inclusive com a participação das empresas. Então, a Prefeitura tem mantido contato, por exemplo, com a Uber, no sentido da Uber também entrar dentro desse projeto. E aí vai de encontro, né, ao atendimento, inclusive, da legislação da vereadora Silvânia Barbosa. Então, é importante que o município esteja envolvido e que essa casa faça o papel de cobrar também a participação dessas empresas. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Quer discutir, Janine, vereadora? Não, só ia... Para discutir, vereadora Janine Beltrão. Não é discussão, só que a gente possa, nas audiências, discutir isso aqui. Né? A audiência não é para isso? Para a gente dar celeridade aqui, porque tem muitas pautas aqui que tem muitos vereadores interessantes, sem tirar o mérito de quem fez a indicação e sem tirar o mérito de quem tenha feito o requerimento ou o projeto de lei, mas que seja discutido por todos que tenham interesse a cada audiência, para não estar, como disse a Silvana Barbosa, todo mundo aqui, toda a sessão, discutindo o mesmo assunto, chamando todos os envolvidos ou quem queira se envolver nos assuntos, só para dar celeridade. Só obrigado, vereadora. Discutir, Chico. Para discutir, vereador Cal Moreira. Presidente, quero aqui parabenizar os colegas, a vereadora Teca, o vereador David do Emprego, o vereador Brivaldo Marques, que no último mandato, eu lembro que ele trouxe essa pauta aqui para essa casa, inclusive tinha visitado alguns pontos, e fala que a vereadora Janine falou. David, eu sei o que estamos iniciando os trabalhos hoje, então aqui na casa a gente tem 3 dias de sessão. Alô? Só temos 2 dias para fazer a audiência pública, que é na segunda e na sexta. Então eu acho assim que não tem nada demais a gente fazer uma audiência pública em conjunto, porque mesmo sendo os 3 vereadores solicitando, mas essa audiência pública vai estar à disposição para todos os vereadores. Eu acredito aqui que é uma demanda que é muito importante aqui para Maceió, e a gente vamos discutir aqui os trabalhadores que trabalham hoje fazendo entrega, botando sua vida em risco, e com certeza tem que ter um local para eles descansarem, na época de chuva, no sol. Então é muito importante essa audiência pública para a gente discutir melhoria para esses trabalhadores. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cal. Obrigado a todos. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão e coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, presidente. Encerrado a ordem do dia, passamos para o expediente final, passando a palavra para o vereador Samir Malta. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, para ajudar, senhor presidente, na condução dos trabalhos, eu sugiro que Vossa Excelência, o quanto antes, o senhor já falou de forma pessoal, para que nós possamos discutir a questão das comissões, não é? Essa questão do horário das sessões, né? Essa questão também online, que a gente possa tirar as dúvidas. Eu também sugiro a Vossa Excelência que a gente possa ter reuniões com líderes partidários, semanalmente, para que as pautas que a gente venha a discutir seja previamente discutido pelo menos com os líderes, e que a gente possa ter previsibilidade nas matérias que iremos votar, para que, pelo menos com antecedência de 24 horas, possamos saber o que vai acontecer na sessão seguinte. Eu sei que isso não vai empatar de Vossa Excelência, de algo ocorrer durante o dia e colocar algumas matérias, mas que a gente tenha previsibilidade em tudo que estejamos
a discutir no plenário. E também uma coisa, senhor presidente, que eu acho que poderia ajudar muito na condução dos trabalhos, tem várias indicações e requerimentos que os vereadores estão fazendo e não estão sendo lidos. Isso, muitas das vezes, pergunta-se ao vereador, posso ler em bloco? Mas eu acho que os vereadores poderiam indicar algo que poderia não ser lido em bloco, mas dizer, essa matéria eu gostaria que fosse feita a leitura, colocar no requerimento ou na indicação. Porque tem algumas que, né, isso não estou aqui tirando que as pessoas deveriam diminuir ou aumentar as indicações. Mas as pessoas querem que as pessoas saibam o que as pessoas pediram, que requereu, né? Então, eram as sugestões, senhor presidente. E também precisamos discutir, sem sombra de dúvida, a questão do plano diretor. Isso é uma coisa que eu venho desde o meu primeiro mandato pedindo, mas é uma coisa que não dá mais para não discutir. Então, eram essas sugestões, espero que tenha contribuído com vossas excelências. Muito obrigado. Com a palavra, vereadora Teca Nelma. Oi. Obrigada, presidente. Para a gente finalizar a sessão, eu tenho um assunto de extrema importância para trazer aqui, para a gente nunca esquecer. Hoje completam 50 anos do desaparecimento de Jaime Miranda. Ou melhor, vamos falar as coisas claras, né? Vamos ser sinceros. Faz 50 anos que os agentes da ditadura militar de 64 assassinaram Jaime Miranda. Jaime foi um advogado alagoano, jornalista, nascido em Maceió, no bairro do Poço. E desde estudante, quando cursava Direito na Faculdade de Direito de Alagoas, a FDA, dedicou a sua vida à militância política, à Revolução Socialista, sempre lutando por um mundo mais justo e igualitário. Jaime era um homem que seguia com devoção absoluta seus ideais e foi aliado do Partido Comunista Brasileiro e revisor do jornal A Voz do Povo, além de outras diversas contribuições em jornais e cursos de orientação também. Por esses ideais de justiça, em 1975, Jaime foi covardemente sequestrado pelo DOI-CODE, um aparelho de repressão e tortura informal da ditadura militar. Jaime nunca mais seria visto novamente, nem pelos seus pais, nem por sua esposa, Elza, nem pelos seus 4 filhos. Sequer restos mortais de Jaime foram encontrados. O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, tem orgulhado o Brasil com as indicações inéditas ao Oscar e registra a história da família Paiva. Rubens, ex-deputado do PTB, foi igualmente sequestrado e assassinado pelo DOI-CODE. E sua esposa, Eunice Paiva, passou pelas diversas dificuldades carregando o luto e a dor de jamais ter tido a oportunidade de se despedir do seu marido, pai dos seus filhos. A história de Eunice é a história de Elza, que inclusive foi lida no prolongamento hoje, presidente, uma comenda, Selma Bandeira, para entregar para Elza Miranda, viúva de Jaime, a quem eu mando um fraterno abraço nesse dia que marca uma triste memória. De todos os atos perversos e desumanos que a ditadura militar cometeu nesse país, a mais covarde e perversa foi o desaparecimento, o apagamento da memória de um ente querido, e chega a ser pior do que a própria morte, pois impõe à família um luto eterno sem direito à despedida e à resposta. É por Jaime, por Elza, por Rubens e por Eunice, e pelos mais de 30 mil desaparecidos e por todos os exilados, como meu pai, Renato Soares. Por todos os presos e torturados, eu digo com toda a força as palavras de Ulisses Guimarães. Nós temos ódio, nós temos nojo da ditadura militar. Ditadura nunca mais, e que viva Jaime Miranda. Muito obrigada, presidente. Havendo mais oradores inscritos, eu queria primeiro comunicar aos vereadores que nós estamos com o fotógrafo tirando a foto oficial dos vereadores até amanhã, 13h. Aqueles vereadores que não tiraram foto
ou que queiram fazer uma nova foto, amanhã, até amanhã, 1h da tarde, o fotógrafo vai estar lá no plenário Silvânio Barbosa para tirar a foto oficial dos senhores vereadores para a legislatura 2025-2028. Até 1h da tarde de amanhã. Tá? Com relação à questão da composição das comissões e as reuniões, vereador Sami, nós poderíamos agendar uma reunião para quinta-feira, logo após a sessão, discutirmos todos esses pontos em conjunto e apresentarmos as solicitações dos vereadores para as comissões que foram protocoladas no nosso protocolo oficial e também enviado para o nosso WhatsApp. Nós fizemos essa coletânea, estamos montando um esqueleto do que pode vir a ser as comissões, mas, lógico, vamos discutir em conjunto todas elas. Senhor presidente, eu sei que não cabe questão de ordem no prolongamento do expediente, mas sim, só para ajudar. Também tenho duas dúvidas. O aumento de representatividade nas comissões, porque como aumentou o número de vereadores, eu acho que cabia o aumento de participantes das comissões. Tudo isso vai ser discutido na nossa reunião. Nós já aumentamos a representatividade nas comissões, saímos de 5 nas comissões de Justiça e Comissão de Orçamento para 7 representantes, membros. Nas comissões que eram 3 membros, nós fomos para 5. Se houver necessidade, e o plenário... E a outra dúvida, senhor presidente, que eu acho que ajudaria todos os vereadores, é saber qual o número de comissões cada vereador pode fazer parte. No regimento interno já tem essa informação, cada vereador tem que obrigatoriamente participar de no mínimo 2 comissões. E não tem limite máximo? Não tem limite máximo. Aqueles vereadores que queiram participar, vão participar de mais comissões. A dificuldade nas últimas legislaturas era compor as comissões, para falar bem da verdade. Só para ajudar, senhor presidente, se teve um aumento de 20% da legislatura passada para outra legislatura anterior, a gente aumentou 30% o número de vagas. Então, cabe pelo menos mais 10% de aumento. Vamos discutir isso internamente e, se for do interesse de todos, eu, enquanto presidente, estou aqui para apenas convalidar a posição dos nobres vereadores. Apenas para uma dúvida, presidente, desculpa. Antes, os líderes faziam esse trabalho de apuração junto com o seu partido, né, com os membros do seu partido. Vai ficar a cargo da presidência colher essas informações para a reunião dos líderes? Na verdade, já foi indicado pelos vereadores. Todos responderam? Todos responderam, todos já colocaram os seus interesses em participar das comissões. Nós estamos tentando convergir todos os interesses e apresentar para os senhores vereadores o que deveria ser as comissões de 2025-26, naturalmente discutido com todos os líderes e vereadores da Casa, na quinta-feira, logo após a sessão ordinária. Poderia fazer hoje, mas já são 2h30 da tarde, já fizemos uma sessão solene. Amanhã daremos como prazo final para que os vereadores possam apresentar suas manifestações, para que quinta-feira a gente possa se reunir e deliberar sobre isso e sobre outros assuntos de interesse de todos. Senhor presidente, para ajudar, tem que ser formalmente, por exemplo, eu sou o único vereador do meu partido, precisa eu indicar eu como líder? É importante, vereador Sami, é um ato simbólico que o regimento exige que o partido faça essa indicação. Entendeu? Lógico que Vossa Excelência, como membro único do seu partido, naturalmente, Vossa é líder do seu partido. Mas preciso fazer. Mas é interessante que assim se faça. Tá bom, obrigado. Tá? Todos os vereadores de todos os partidos, não sei se todos já definiram a sua liderança, eu sei que o PL já indicou, MDB já indicou, PL e o PSB já indicou, não foi, Milton? PP já indicou também, vereador Tiago. Então, os outros partidos que ainda não fizeram indicação, por favor, indiquem, tragam um ofício amanhã
para que a gente possa fazer a leitura e quinta-feira, após a sessão. Quinta-feira vamos fazer a reunião para a gente colocar esses pontos em conjunto após a sessão ordinária, tá bom? Declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para amanhã em horário regimental.